Esse é o vídeo relatório do experimento de trocadoras de calor a placas da disciplina de Laboratório de Operações Unitárias 2. Os trocadores de calor são equipamentos que são utilizados para implementar a troca de calor entre fluidos que estão sujeitos a diferentes temperaturas. Podemos classificar esses equipamentos de diferentes formas, entre elas quanto ao modo de troca de calor, quanto ao número de fluidos e quanto ao tipo de construção, entre outros tipos de classificação. O esquema mostrado aqui apresenta a classificação dos trocadores quanto ao contato entre as correntes e quanto à construção. Quando estamos falando sobre os trocadores quanto ao contato entre as correntes, temos a classificação de contato direto e de contato indireto. Para contato direto, os fluidos são misturados. E para o contato direto, essa mistura não ocorre, ela é feita indiretamente. Dentro dessa categoria, temos os trocadores de transferência direta e os de armazenamento. Para os trocadores de transferência direta, há um fluxo contínuo de calor do fluido quente para o frio através de uma parede que os separa, não havendo então uma mistura entre eles, pois cada corrente permanece em passagens separadas. O trocador de calor a placas está dentro dessa categoria de transferência direta. E quando estamos falando sobre quanto à construção do trocador de calor, temos o tipo tubular do tipo a placas, que é o tema do nosso experimento. A construção dos trocadores de calor a placas se dá por uma série de chapas metálicas e onduladas, providas de gachetas e de cantos abertos. Essas placas elas são mantidas apertadas em uma estrutura que contém todas as conexões para os fluidos. Ao lado temos uma imagem representativa da construção desse tipo de trocador. Esses equipamentos de troca de calor a placas podem ser arranjados em contracorrente ou em concorrente. Sendo que em concorrente o fluido quente e o fluido frio entram pelo mesmo lado e na contracorrente eles entram por lados opostos. Esses fluidos passam alternadamente em cada placa, trocando calor a cada passagem através da superfície de contato entre eles. E a escolha do arranjo vai depender das especificações de projeto. Entre as vantagens dos trocadores de calor a placa estão o elevado coeficiente de troca térmica, a fácil instalação e manutenção e o aumento da área de troca térmica. As aplicações desses equipamentos podem ser feitas em indústrias químicas, farmacêuticas, indústrias alimentícias de bebidas e indústrias de papel e celulose, entre outras. Os objetivos do experimento são determinar os coeficientes globais de transferência de calor, determinar a eficiência de troca térmica e determinar a quantidade de calor trocado, além de dimensionar um trocador de calor a placas industrial. Para o experimento, foi utilizado os seguintes equipamentos materiais. Um trocador de calor constituído por 13 placas, sendo cada uma delas de 0,031 metros quadrados. Fluido quente e frio, sendo eles água. Pares de termopar conectados a um computador. Aquecedor de água a gás. 2 manômetros de tubo em U e medidores de vazão. O procedimento experimental foi realizado em 2 tipos de arranjo, sendo eles o corrente e o contracorrente, e o fluido utilizado foi a água, tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. O primeiro passo do procedimento experimental foi abrir a torneira de água da rede, abrir as válvulas de linha de gás de aquecimento. Depois, foi regulada a vazão de água na válvula para o limite de operação indicado no manômetro. Depois, foi regulado a vazão de água fria para aproximadamente 0,5 litros por minuto e foi deixado o sistema entrar em equilíbrio térmico, para proceder às leituras de temperatura por meio dos termopares instalados no circuito. Depois, foi repetido o procedimento para as vazões de água frias diferentes. Aqui apresentamos as medições registradas pelo vídeo analisando as temperaturas em cada ponto do trocador. No arranjo concorrente, T1 e T2 representam a entrada e saída do fluido quente, enquanto T3 e T4 são a entrada e saída do fluido frio. Nesta tabela, temos os dados para o arranjo contracorrente, com as mesmas vazões. Novamente, T1 e T2 são a entrada e saída do fluido quente, enquanto T3 e T4 são a entrada e saída, respectivamente, do fluido frio.
A tabela apresenta o calor trocado para o arranjo concorrente e contracorrente do trocador, para cada vazão de fluido utilizado no experimento. O calor trocado em cada corrente, quente e frio, é produto da massa de fluido, calor específico do fluido e variação de temperatura do fluido entre a entrada e saída do trocador. Para o calor específico da água, utilizou-se o valor de 4,18 kJ por kg Kelvin. Pode-se perceber que no arranjo contracorrente há maior troca de calor entre os fluidos. Este gráfico apresenta a quantidade de calor trocado pela vazão mássica de água fria. Como comentado anteriormente, percebe-se que no arranjo contracorrente há maior troca de calor. Pode-se perceber também que há maior troca de calor com a maior vazão mássica de fluido frio no experimento. Para a determinação do coeficiente global de transferência de calor experimental, foi utilizada a equação que relaciona a quantidade média de calor trocada entre os fluidos, a área total de troca térmica e a temperatura média logarítmica. Estes foram os valores encontrados para o coeficiente experimental, para os dois arranjos e as diferentes vazões de fluido frio analisadas. Nele, identificamos que, exceto pelo penúltimo ponto, que possivelmente representa um erro experimental, o coeficiente global para o arranjo contracorrente é superior ao arranjo concorrente, como é esperado pelo fato das diferenças de temperatura se manterem, em média, maiores dentro do trocador. Para o cálculo do coeficiente teórico, foi usada a correlação de Dittus-Welter indicada no roteiro da disciplina. Aqui, o fato do vídeo analisado ter medido, mas não deixado indicado, o volume de água que preenchia a placa, não podemos calcular com precisão o perímetro molhado e a área do fluxo entre as duas placas. Assim, para fazermos uma estimativa, foi utilizado um trabalho de projeto de trocador de calor de placas para a pasteurização de leite, que indicou as dimensões das placas como mostradas na tabela. Com elas, calculamos dimensões equivalentes de acordo com a proporção entre as áreas da placa do experimento e as placas apresentadas no trabalho. Os resultados apresentados estão dispostos no gráfico, e aqui vemos que o coeficiente teórico não apresentou resultados muito diferentes em relação aos dados experimentais. Essa discrepância é esperada, já que o coeficiente experimental é afetado por perda de calor para o ambiente e demais resistência à transferência de calor que o coeficiente teórico despreza, mas que os nossos cálculos não foram capazes de identificar e assim geraram um teórico maior. Foi realizado o cálculo da eficiência de troca térmica. Esse cálculo foi realizado por meio da fórmula de E é igual à temperatura de saída do fluido frio menos a temperatura de entrada do fluido frio, dividido pela temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Para o regime concorrente, foi obtido as seguintes eficiências para cada uma das vazões mássicas do fluido frio. Também foi realizado o cálculo da eficiência de troca térmica para o regime contracorrente, de acordo com cada uma das vazões mássicas do fluido frio. E aqui a gente pode perceber que, nesse tipo de regime, a eficiência de troca térmica ela é maior. Isso porque o regime contracorrente, por fim, foi plotado um gráfico da vazão mássica do fluido frio, em quilogramas por segundo, versus a eficiência em cada um dos regimes. Então aqui fica bem visível, né, que a eficiência do regime contracorrente, elas são maiores do que do regime concorrente, como esperado por conta dos resultados anteriores. E a gente também percebe que conforme a vazão mássica ela aumenta em ambos os regimes, a eficiência ela diminui. Problema proposto: dimensionar, a partir de um scale-up do trocador de calor utilizado no experimento, também há placas, um trocador de calor para esfriar 50 litros por minuto de leite da temperatura de 50 graus Celsius para a temperatura final de 20 graus Celsius, utilizando água fria disponível a 10 graus Celsius. Foi escolhido um trocador de calor no arranjo contracorrente por sua maior eficiência, como podemos perceber no gráfico. O ponto escolhido foi o quinto ponto experimental, uma vez que nesse ponto ainda pode-se obter eficiência de mais de 80%, com vazão de 2,5 litros por minuto de fluido frio. Para este ponto, o coeficiente global de troca térmica é de 1458,8 watts por metro quadrado Kelvin. Realizou-se o cálculo da temperatura de saída do fluido frio de acordo com a equação de eficiência já apresentada anteriormente.
Para uma eficiência de 80,43%, a temperatura de saída é de 42,2 graus Celsius. Também foi calculada a vazão mássica de leite, produto da vazão volumétrica de leite, fluido quente, pela massa específica do mesmo. A massa específica do leite, de acordo com a literatura, é de 1.030,5 kg por metro cúbico, resultando em uma vazão mássica de leite de 51,5 kg por minuto. Com base na razão mássica experimental do fluido frio pelo fluido quente, foi calculada a razão de água necessária para o resfriamento, de 50,69 kg por minuto. Com este valor, e com base nos valores encontrados na literatura para o calor específico do leite, de 3,93 kJ por kg Kelvin, calculou-se o calor trocado, de 104 kJ. Calculado o calor envolvido no problema, pode-se calcular a área de troca térmica do trocador de calor proposto. A área de troca térmica foi de 9,82 metros quadrados. São necessárias 317 placas no trocador de calor, caso deseje-se manter as placas de área de 31.000 cm² do trocador de calor utilizado no experimento. Como conclusões da nossa análise, podemos concluir que o arranjo contra-corrente apresenta, em geral, maior eficiência e maiores coeficientes de troca térmica. Além disso, uma vazão maior acarreta em uma maior área de troca térmica e uma menor eficiência. Por fim, tivemos uma dificuldade em encontrar o coeficiente teórico de transferência de calor, devido a não termos dados relacionados ao perímetro molhado e à área de fluxo entre as placas, necessários para o cálculo do coeficiente convectivo.